Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um dos ativos que mais vem performando aí nos últimos períodos e ainda não tá no olho do pessoal aqui do Brasil, que é a Sonic, antiga Phantom. Phantom que no ciclo passado fez muito barulho, a gente consegue inclusive ver por esse gráfico aqui que a Phantom ela saiu aqui de praticamente milhões de TVL, que é o dinheiro dentro da blockchain, e chegou a quase 15 bilhões. Ela competiu com players como Solana, a VAX e entre outras Layer 1, né, que estava muito mais hypado no ciclo passado. Porém, de lá para cá passamos pelo bear market, a Phantom sofreu demais, a gente viu essa queda muito gradativa no TVL e eles resolveram meio que repaginar e refazer a blockchain criando a Sonic, como se tivesse construído uma blockchain do zero. O que tem de diferencial nessa blockchain? Por que a gente aqui do Insalubres tá tão bullish em cima desse ativo em si? Primeiro que é a blockchain mais rápida da atualidade, já foi feito vários testes lá e a quantidade de transações por segundo que ela está conseguindo aturar é muito maior do que qualquer uma das concorrências, inclusive muito maior do que na antiga Phantom, que fez o barulho no ciclo passado. Sonic então vem com uma atualização muito forte. O cara que está por trás da Sonic é o André Crouch, que foi um dos criadores da Ethereum lá no passado, junto com o Vitalik, ele era um dos membros principais da equipe e é super conhecido no ambiente DeFi. Quando a gente para analisar em questão de métrica fundamentalista, rapaziada, olha só o TVL dessa blockchain desde do seu rebrand, né? Desde o seu novo nascimento. Cara, pouquíssimo tempo, né? A gente tá falando de dezembro de 2024, ou seja, 3 meses de vida desde o rebrand, mas o TVL, que é o dinheiro dentro do DeFi, não para de subir e bate recorde atrás de recorde, inclusive batendo um novo topo na data de ontem. Inclusive, com o mercado de queda, não foi afetado absolutamente nada o crescimento do TVL. Quando a gente olha para dentro das aplicações, para dentro dos DeFis, né, que são construídos aqui dentro da própria Sonic, a gente consegue ver que praticamente todos eles estão com um capital verde, ou seja, muito capital entrando para dentro dessas aplicações. Isso aqui também mostra que a demanda está entrando lá dentro. Outra coisa que também vem surpreendendo é que os protocolos grandes que estavam em outras redes, como Ethereum, como até mesmo Base e Arbitrum, começaram a ter o interesse de migrar também para a Sonic. A gente consegue já encontrar aqui dentro a Eve sendo inclusive o segundo maior protocolo aqui da blockchain. A gente já consegue encontrar a própria Pendle aqui dentro também e outras que também são grandes, como o BeFi, enfim. Ou seja, tá atraindo a atenção de protocolos que são super renomados dentro do ambiente DeFi. Quando a gente olha em questão de volume de DEX, cara, olha esse volume nos últimos períodos, vem sendo muito maior do que concorrência, como Sui, como Aptos, como própria Vax, volume da DEX também crescendo violentamente. Quando a gente olha em questão de taxas, taxas também crescendo violentamente junto com o volume, né? É algo meio óbvio isso, quanto mais volume, mais taxa. Se você abre de outra blockchain, a gente pode até fazer o mesmo aqui, ó. Vou abrir, por exemplo, de uma Aptos, que é uma outra Layer 1 que a gente pode comparar. Posso abrir com de uma Sui e a gente consegue ver que tá meio que ao contrário, né? Deixa eu tirar aqui o TVL. O volume da Aptos vem decaindo desde o ano passado. Deixa eu até colocar um pouquinho mais de perto aqui, ó. A gente consegue ver que estava lá na faixa de 80 milhões e agora a gente está na faixa de 40 milhões de volume, tendo dias que atinge ali 8, 9 milhões de volume. Pitoresco, olha o da Sonic. O dia aqui que menos atraiu o volume, a gente pode voltar aqui em volume, foi um volume de 100 milhões. E a gente vem batendo ali dias, ainda nesse mês de março, ó, dia 17 de março, dias que atingiu aqui volume de 400 milhões. Coisa que na Aptos não tinha nem no melhor momento da Aptos. Vamos comparar com a Sui. A Sui brilhou. A Sui ela realmente é um ativo diferenciado. Ela é melhor do que a Aptos nessas métricas. Quando a gente olha o TVL da Sui, surfou muito. Inclusive foi uma das métricas que a gente analisou no ano passado para conseguir pegar o token Sui. Olha só quando a gente para analisar o gráfico do TVL. Foi um gráfico que subiu muito, mas quando a gente olha em questão de volume, também é um gráfico que caiu demais depois que a gente teve a queda nesses últimos períodos.
O movimento que está acontecendo na Sonic, para mim, é um movimento muito parecido com o que aconteceu na Sui no ano passado. E a Sui estourou a boca do balão. É muito fácil quando a gente fala de blockchain, né? TVL subindo, volume subindo, usuário subindo, o preço ele tende a também subir, justamente porque isso aqui são métricas fundamentalistas. Hoje em dia a Sui está beirando ali as suas métricas de 100 milhões, 200 milhões de volume, enquanto a gente olha, é o mesmo praticamente da própria Sonic. A Sonic teve alguns dias que bateu muito mais. Então, métrica de volume está batendo a concorrência. Uma outra métrica que eu gosto muito de analisar aqui é a questão do Bridged TVL, ou seja, o capital que estava em outra blockchain que está sendo fazendo bridge, né? Fazendo a troca de blockchain para a Sonic. A gente consegue ver algo exponencial acontecendo. Isso significa que a galera tá saindo de outras blockchains para pôr o capital nesse momento, né? Pelo menos nesses últimos meses dentro da Sonic. Isso daí a gente consegue ver, inclusive, via esse slide aqui que é muito conhecido. Essa aqui, que é a The Bridge, é uma das bridges que a gente tem ali, vinculação com a Sony, que nos mostra, né, que nesse último mês a gente teve bastante capital indo para Solana, é uma das que sempre ganha, né? A gente teve capital saindo também, olha o tanto de capital que saiu da Solana, mas a gente teve a Sonic recebendo muito capital, perdendo apenas aí para BNB e Arbitrum, só que esse último mês a Sonic não estava tanto puxando capital igual nos 2 meses anteriores. A gente não consegue pegar aqui, por exemplo, do mês passado. No mês passado, eu cheguei a trazer em live que a Sonic ganhou, inclusive, de BNB e Arbitrum. Nesse mês atual, ela ficou abaixo, né, de BNB e Arbitrum, mas acima de cases como Base, Polygon, Berachain, Avax, que são outras concorrências ali. Mas igual eu falei, mês passado ela estava acima ainda de BNB e acima ainda de Arbitrum, sendo que ela puxou muito capital da Solana naquela época do FUD da Solana. Isso mostra uma certa atenção que até faz confluência, né, com essa questão do capital que foi feito bridge para dentro da Sonic, que não para de subir. Quando a gente olha para outras métricas, rapaziada, que também são muito interessantes para a gente olhar em questão de blockchain, a quantidade de stablecoins que está sendo mintada lá dentro da Sonic não para de subir, também batendo all-time high. Isso aqui significa o quê? Significa que tem, né, o USDC principalmente sendo mintado, ou seja, dinheiro novo lá dentro. Então não é só capital feito bridge que está entrando para a Sonic, mas sim dinheiro novo também sendo feito lá dentro da própria Sonic. A própria USDC nativa já está lá dentro também. Isso daí demonstra um certo potencial para a Sonic. Quando a gente para analisar em questão de crescimento, esse gráfico é muito interessante também. Ele traz o crescimento, ele não traz necessariamente o TVL. Mas como é que está o crescimento? Imagina que eu tenho uma empresa e você tem uma empresa. A sua empresa pode ser maior do que a minha. Mas quanto que a minha está crescendo? Imagina que a minha cresce 20% ao ano e a sua cresce 10% ao ano. Mesmo a sua sendo maior do que a minha, uma empresa maior, mais consolidada, a minha empresa em si ela está crescendo mais. Então uma coisa é você comparar um TVL com outro, que é o dinheiro que está na blockchain com o dinheiro que está em outra blockchain. Agora, outra coisa é você comparar o crescimento que essa blockchain está tendo. E quando a gente para analisar em questão do crescimento, a gente consegue ver que o crescimento da Avax vem diminuindo, na verdade, e o da Sonic é o que mais vem crescendo. O da Aptos ele vem meio que se mantendo assim. Isso aqui é algo bem interessante da gente parar para analisar o crescimento da Sonic. Das 3 que foi feita a comparação aqui, é o único que foi crescendo e crescendo absurdamente, né? Quando a gente para analisar uma outra métrica, que daí a gente já tá falando de uma aplicação lá dentro da Sonic, né? Coisas são construídas dentro de uma blockchain. Quando a gente fala da Sonic, a principal DEX da Sonic é a Shadow. E, cara, a Shadow nesses últimos meses também, principalmente nas últimas semanas, ela vem sendo uma das aplicações que mais está ganhando dinheiro, que mais está ganhando lucro dentro do ambiente DeFi. Olha só que doideira, né? Ela estava competindo com cases como a própria Ethereum. Olha só quando a gente para analisar em questão aqui, ó, revenue significa lucro. Ela competindo com a própria Ethereum em alguns dias, ganhando da Aerodrome, que é uma DEX super grande também lá dentro da Base e muito mais antiga, né? E essa daqui acabou de nascer e já tá competindo, né? Estamos competindo. Já tá competindo ali com DEX mais antigas. Então a gente consegue ver números muito interessantes para dentro da Sonic. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento. Eu tô trazendo fatos aqui que me deixam bullish com esse ativo. Não quer dizer que ele não vai cair. Pode ser que caia. Se o mercado cair, é óbvio que o ativo vai cair. Mas na minha visão, na hora que o mercado voltar a subir, essa é uma das criptomoedas que mais vai puxar a atenção. Por isso que eu sigo investindo nela.
E ainda tem mais algumas métricas que eu vou trazer aqui para você. Mas antes, deixa esse like aí, que esse tipo de análise fundamentalista poucas pessoas trazem, né? Então deixa o like e comenta aí o que você acha da Sonic. Você gosta? Não gosta? Voltando aqui para outra coisa que a gente gosta de olhar dentro de uma blockchain, é como que tá o parâmetro social. O que isso significa? Como é que tá o marketing, basicamente? Se uma blockchain ou um ativo qualquer é muito citado nas redes sociais, principalmente no Twitter, é porque ele tá fazendo um marketing agressivo, né? E, cara, ultimamente ela tá sendo uma das mais citadas dentro do Twitter. A gente consegue ver aqui nessa métrica de engajamento o tanto que cresceu. A gente consegue ver nessa métrica de dominância social que ela vem crescendo absurdamente. Picos violentos. Olha só o engajamento que isso aqui tá tendo, cara. Pouquíssimas blockchains estão tendo tanto engajamento assim quanto a Sonic vem tendo, principalmente aqui nesses últimos períodos, tá? Então Sonic realmente está chamando muito a atenção do mercado aqui nesse ano de 2025. E quando a gente para analisar diretamente no Twitter mesmo, você pode ver por métricas assim, ou você pode ir diretamente no Twitter e pesquisar o ticker do seu token, né? No meu caso aqui eu coloquei o próprio token S, que é o token da Sonic. E a gente consegue ver a quantidade de menção que tem por pessoas relevantes. E daí você faz seu dever de casa aí e vai descendo aqui só para você ver. Mas cara, muita gente gigantesca falando da Sonic nesses exatos momentos. Estamos falando de posts de 7 horas atrás, posts aqui de 5 horas atrás. E se você for entrando no perfil desses caras, um ou outro é óbvio que não vai ser pessoa pública, não vai ser um influenciador. Isso daí não necessariamente seja um marketing. Mas a maioria aqui são influenciadores e influenciadores grandes, tá? Por exemplo, a gente pode descer um pouco mais aqui, a gente consegue ver um dos caras que eu gosto muito, que é o DeFizard. É um cara que fala muito sobre DeFi, falando da Sonic também. E se você for descendo aí, você vai encontrando vários outros caras também relevantes falando dela e mencionando lá no Twitter. Isso daí é uma métrica que eu gosto bastante de olhar, porque se tá tendo marketing, pessoas novas vão acabar conhecendo, isso pode fazer o token também subir, né? A gente precisa de pessoas conhecer um token para comprar o token, senão como é que vai comprar? E para a gente finalizar toda essa análise em cima desse ativo especificamente, quando a gente para analisar em gráfico em si, rapaziada, quando o mercado sobe, ela é uma das que mais sobem. Isso indica demanda. A gente sempre fala isso nas nossas lives. O mercado caiu. Quando o mercado voltar a subir, quem tá subindo mais? E nessas últimas semanas, ela foi um dos tokens que mais subiu. Você para analisar que março não vem sendo um mês positivo. Março vem sendo um mês meio merda, né? Um mês meio lateral. E olha só, em março, aqui ó, desde o dia 11 de março, a gente consegue ver do fundo até esse momento atual, Sonic fez 54%. Vamos comparar com outros ativos bons também, como, sei lá, a própria Sui. Sui, na minha visão, é um excelente ativo, por isso que eu gosto de comparar com ela. Vamos pegar também em março, qual que foi a porcentagem que a Sui fez do fundo? Exatamente no mesmo dia, que foi o 11 de março. Do dia 11 de março até agora, a Sui fez 31%. É um outro ativo muito bom, que na minha visão, ele também tem potencial de voltar forte, mas a gente consegue ver que é metade da alta que a Sonic fez. Vamos comparar com Aptos, por exemplo, que também, na minha visão, é uma blockchain interessante. Vamos ver como é que tá a situação. A Aptos tá mais feia, né? A Aptos, ela mal, ó, dia 11 de março, ela mal subiu, ela fez 20%. Vamos comparar com a própria Solana, que é outra Layer 1. Dia 11 de março também, que foi o dia da queda final. A gente consegue ver que de lá para cá ela chegou a fazer 31%. Então, comparando ativos, a gente consegue ver que a Sonic foi a que a mais respondeu na alta. Isso significa o quê? Que o mercado como um todo tá olhando para ela. Provavelmente, se a gente continuasse essa alta nas próximas semanas, a Sonic seria um dos ativos que mais iria subir, porque ela já vem demonstrando essa força, né? Agora, se o mercado cair, vai tudo cair, a Sonic vai cair, vai basicamente todo o mercado cair, né? De qualquer forma, Sonic é um ativo que vem chamando minha atenção. Quando a gente para analisar todas as métricas fundamentalistas de uma blockchain que a gente gosta de fazer, questão de marketing tá forte, questão de TVL tá forte, questão de usuários crescente, questão de volume crescente, questão de DEP sendo construídos lá crescente. Ela tem também um incentivo para degenerados e também ela veio com uma outra coisa que é fazer uma certa recompensa para os desenvolvedores construírem lá. Todo o lucro que a blockchain tá tendo, ela tá dividindo tanto para quem está usando, que daí são os usuários mesmo, eu, você, se usar esse DeFi, quanto para os desenvolvedores, ao invés de pegar o lucro para eles. Já vai ter airdrop dela, inclusive, para dar tanto para os desenvolvedores, quanto também para os usuários. Então isso daí é um mecanismo muito interessante também, para justamente incentivar um crescimento um pouco atípico que não tem em outras blockchains. Se você usa, por exemplo, a Solana, você pode ganhar um airdrop da galera
que tem a aplicação lá dentro, como por exemplo uma Júpiter, uma Camino, eles vão te pagar airdrop caso não tenha token, enfim. No caso da Sony, que a própria Sony que vai te dar um airdrop, pelo fato de estar usando lá. Então isso aqui é algo também bem interessante, né? Bom, rapaziada, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido por que a gente tá tão de olho na Sonic assim. Deixa esse like se você não deixou ainda e do nada esse vídeo acaba.